Gente, boa tarde. Desculpa, eu tive um problema de uma queda de energia que vem acontecendo de vez em quando aqui no Ipiranga. Vou voltar a tentar chamar de novo a Renata, lá direto da Alemanha. Deu uma queda aqui de energia, por isso que caiu. Vou tentar. Ah, ela já tá aqui já. Vamos voltar. Ela tá entrando, tá entrando. Ela tá entrando. No melhor momento que a gente tava conversando, tá conectando. É que, infelizmente, hoje é feriado, muita gente deve estar usando a internet. De vez em quando a gente está tendo quedas de energias por aqui. E aí cai a internet, não tem jeito, né? Vamos ver se ela tá conectando com ela. Hoje é um dia que tá todo mundo em casa, então sobrecarrega. Tá conectando. Acho que também para lá também deve estar com um pouco de dificuldade de estar com essa conexão. Tá conectando. Vamos aguardar aí um assunto super interessante. Eu acho que todos vocês estavam gostando de estar recebendo essas informações. Ó, não conectou com ela. Vou tentar de novo, tá, gente? Vamos lá. Guardando. Ela tá aqui. Filha dela, participando. Oi, é que isso acontece, às vezes caiu, infelizmente, caiu a energia, deu uma queda, e aí por isso que travou. Vamos lá. Foi uma pena. Voltar ao Então, ponto, porque você estava num ponto bastante interessante. alguém tinha me perguntado em relação a medidas para pessoas que estariam perdendo os empregos, algo nesse sentido. Eu não consegui salvar, não consegui ver. Acho que foi a Priscila que está entrando aí novamente. Ela me fez alguma pergunta. Se ela puder repetir. Priscila, se quiser repetir a pergunta aí, repete aí que nós não conseguimos pegar a sua pergunta aí por completo. Bom, de qualquer forma, o que eu já posso adiantar em relação a isso, bom, a Alemanha, daquilo que nós temos visto, né, de informação nos jornais, na TV, é de que existe uma expectativa de que 1 milhão de empregos sejam perdidos devido a essa crise, 1 milhão. 1 milhão? Esse é o número, né, de expectativa de que diante de. Então, assim, você vê um trabalho magnífico sendo feito por parte do governo, todas as medidas rápidas e menos burocráticas possíveis sendo tomadas, mas ainda assim, o A impacto. pergunta dela, ela quer saber a taxa de desemprego aí, você sabe? Qual é a taxa Eu, daí? eu não vou conseguir responder Só, isso para ela. só essa expectativa mesmo, né, que você está falando. Exatamente. A expectativa de que 1 milhão sejam perdidos diante dessa crise. 1 milhão. São os números que têm se falado por enquanto, né? Mas, de qualquer forma, o que está sendo criado, não só para as empresas, né, para os funcionários também, existem diversas medidas. As pessoas, teoricamente, não podem ser demitidas pela crise, pelo motivo crise, pandemia. Elas não podem. Existe uma lei que as protege contra isso. Então, se uma demissão ocorrer e o empregador justificar como sendo devido à crise, ela pode recorrer e ir até um tribunal para rever os seus direitos diante disso. Então, eu não tenho conhecimento da parte jurídica aqui da Alemanha, até gostaria, né? Se eu fosse um pouco mais nova, talvez eu entraria nessa área, porque eu acho muito interessante. Mas aquilo que eu tenho acompanhado e tenho lido, existe essa lei, existe essa proteção, então as pessoas que forem demitidas com essa justificativa, elas vão poder recorrer. Então, os empregadores, eles vão ter que buscar outras justificativas, mesmo que intencionalmente seja a crise, eles não podem simplesmente demitir os funcionários devido à crise. Muito bom isso, Então, hein? sim, esse é um fato muito interessante.
E aqui existe, é muito forte essa proteção em relação ao... da mesma forma que existem os subsídios para as empresas, né? Os empregados também, eles têm onde recorrer em situações de necessidade. É muito forte aquilo que falam aí no Brasil e nos outros países em relação à quantidade de benefícios oferecidos pela Alemanha às pessoas, aos trabalhadores, às famílias em geral. Isso é muito real, isso é muito verdadeiro. Então, Vou aquilo que fazer nós uma estávamos pergunta. falando antes em relação aos impostos, né? Deixa eu perguntar para vocês sobre os impostos. Aí chegou a dar suspensão de pagamento de luz, água, impostos. Como que está essa situação aí? Não, isso não aconteceu. Mas, em contrapartida, as pessoas que se veem em necessidade, que não conseguem pagar os seus aluguéis ou as suas despesas, existe um órgão ao qual ela pode recorrer e, obviamente, vai ser avaliado, como eu disse para você, é tudo conectado, né? Então, aqui dentro da Alemanha, quando você vem morar, você, desde para comprar o seu primeiro chip de telefone para residir aqui, você precisa ter uma conta de banco, digamos assim. Então, é através da sua conta de banco, que é vinculada com a sua residência, para você ter a sua conta na academia, tudo vinculado uma coisa a outra. Então, você não pode simplesmente chegar nesse órgão e dizer, olha, eu não tenho condições de pagar o meu aluguel, e eles vão saber se você está sendo verdadeiro ou não, porque eles têm todo o cruzamento dos seus dados bancários, daquilo que entra na sua Esse conta, aquilo que sai. auxílio, esse auxílio, ele vai ser cobrado futuramente, né? Ou não? Não, esse pacote emergencial que foi feito agora para as empresas, ele não vai ser cobrado. Você não precisa devolver. Já as grandes empresas que nós não falamos a respeito, né? Eu não tenho tantas informações a respeito, mas aquilo que eu posso dizer é que as grandes empresas, elas também podem ser beneficiadas com empréstimos a taxas baixíssimas, tá? Elas podem. Obviamente, empresas que não tinham problemas financeiros antes da crise, porque se era uma empresa que já tinha algum tipo de problema financeiro antes da crise, ela não poderá ser beneficiada com nenhum tipo de auxílio, porque não justifica que tenha sido a crise causadora, né, do problema. E essas empresas, sim, elas terão que devolver os empréstimos e as concessões que forem feitas pelo governo dentro de tempos determinados, enfim. Já esse pacote emergencial, como eu falei anteriormente, não. Ele é uma concessão que não terá necessidade de ser restituída. Então, isso... Só mais uma pergunta. Você conhece alguém que já obteve esses benefícios, que já recebeu esses benefícios aí? E tem uma noção de quando é que iniciaram a pagar isso? Foi uma coisa rápida? Como foi? Sim, as empresas foi automático. O pacote foi criado entre 18 e 20 de março e já no dia 27 e 28 de março as empresas já estavam recebendo os valores nas contas. Já estavam recebendo. Foi feito uma forma muito rápida, né? As solicitações foram feitas através de um sistema criado online. Então, né, o que facilitou muito é todo esse cruzamento de dados, todas essas informações, né, a forma que é estruturada isso aqui dentro da Alemanha, então foi tudo muito rápido. As pessoas entraram, fizeram as solicitações online e automaticamente já começaram a receber os valores. Então... Gostaria de saber de você um pouquinho agora, para a gente poder também não se estender por muito tempo. Se houve pânico, como está sendo o isolamento de vocês em casa? Como que está sendo a questão de ter que ir no supermercado? Como que está sendo isso? Você possa expor o que você está vivendo aí. Na fase inicial, eu pude perceber, até mesmo pelos meus amigos, que houve sim essa questão do pânico, pessoas estocando comida,
acabou virando até um meme aqui na Alemanha, porque o consumo de carta higiênica, de papel higiênico, foi muito expressivo. As pessoas começaram a comprar quantidades enormes de papel higiênico, e ninguém entendia o porquê, né, desse consumo. E não só isso, alimentos também. E acho que até pelo fator surpresa, né? Ninguém sabia o que viria, o que aconteceria. E muitos boatos de que as pessoas não poderiam sair, deixar as suas casas, nem mesmo para as compras essenciais. Eu acho que isso foi o que realmente fez com que as pessoas fizessem isso, né? Mas o, a, o pânico passou bem rápido. Eu acredito que até da maneira que foi tratado a chanceler alemã, ela é espetacular. Ela todas as vezes, pelo menos do meu ponto de vista, todas as vezes que ela fala, ela passa uma segurança, não só para o povo alemão, mas para nós estrangeiros que estamos vivendo aqui, né? E eu acho que foi muito importante para que as pessoas se sentissem seguras e começassem a deixar de lado esse pânico. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão fazendo, né, suas compras normalmente no supermercado, nos supermercados, e tem uma outra coisa que está acontecendo. O isolamento, ele é obrigatório, né? E existem algumas regras para serem seguidas, né? As pessoas podem ir ao supermercado, como nós falamos antes, e elas podem também, diferentemente da Itália, sair para fazer uma caminhada ao ar livre, para levar o seu animal, o seu filho para fazer uma caminhada, pode sair com a bicicleta, pode sair com os patins. E, para minha surpresa, que estou isolada desde 17 de março, nessa semana eu fui ao supermercado e saindo do supermercado eu passei por um parque aqui em Berlim, porque Berlim tem muitos parques, é muito verde, né? Eu passei por um parque e eu vi que na rua não tinha lugares para estacionar. E o meu marido falou: olha, vamos olhar o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa acontecendo. E simplesmente as pessoas estavam no parque. E eu falei, mas como essas pessoas todas estão no parque? E eu desci do carro e fui olhar, eu fui fazer uma foto. E tinha uma instrução na porta do parque dizendo que as pessoas poderiam estar ali se elas se comprometessem de manter as distâncias exigidas. E aí eu comecei a observar e realmente as pessoas estavam somente de duas pessoas, sentadas na grama, com distâncias, mantendo as distâncias necessárias. Então, a disciplina conta muito aqui. Eu Foi gostaria, criticado esse fato. eu gostaria de mais duas perguntinhas que estão fazendo aqui. Sim, Uma é se as pessoas estão usando máscaras aí, porque aqui agora parece que virou uma febre, estamos nos sentindo na China. E todo mundo comercializando modelos de máscara. E sim. a outra pergunta também estão pedindo muito é que se você pode fazer uma breve comentário sobre a diferença da Alemanha com a Itália. Já que você comentou, já adiantou, né? Era um assunto que ela vai gravar, viu, gente? Ela vai gravar um vídeo com o marido dela italiano, porque ele não fala o português assim perfeito, mas para ninguém ficar em dúvida, ela vai gravar com ele e aí nós vamos saber de todos os detalhes. Mas se você quiser fazer uma breve aí desses dois pontos. Então, olha, em relação ao uso da Itália, que está aqui do É nosso lado. 800 e pouco, parece que a gente temos aqui em São Paulo. Então, é um número. Eu acho que isso acaba sendo um pouco negativo, porque as pessoas que acompanham, como eu acompanho todos os dias esses números, nós vemos que talvez poderíamos sair do isolamento mais cedo, porque os números são controlados, o sistema sanitário funciona de forma com excelência, talvez. Já na Itália, né, que nós vemos que a curva começou a descer agora, mas ainda
estamos tendo em torno de 500 mortos por dia. Então, os números ainda continuam muito altos, né? No entanto, hoje foi confirmado o isolamento estendido até 3 de maio na Itália. 3 de maio, as regras continuam as mesmas, as multas são aplicadas para as pessoas que não respeitam, né, não atendem às solicitações de isolamento. As pessoas não podem sair de casa, não podem. Então, você tem um panorama de como estão os familiares? Estão vivenciando isso lá? Os meus familiares, né, que no caso são os pais do meu marido, que são já idosos, eles estão na fase de risco 100%, porque eles têm em torno de 90 anos, são super saudáveis, mas são as pessoas que, né, estão, infelizmente, as mais dentro do quadro de risco. E nós temos um suporte lá, né, pessoas, porque nós não podemos sair daqui para ir para lá e auxiliar nesse momento. Nós somos proibidos, até ele como filho, se quiser ir para lá, tem que entrar com uma solicitação para a embaixada e tentar, de alguma forma, uma aprovação para que ele possa ir para a Itália para poder acompanhar os pais. Mas é muito complicado nesse momento, não pode. Então, as pessoas não podem entrar, não podem sair, e nós temos um suporte lá, né? Então, eles estão bem, estão assistidos, digamos assim. Temos quem vai fazer as compras para eles, parte de medicamento, tudo aquilo que é necessário, né? E como eles vivem na região da Toscana, eles são saudáveis, eles podem sair para caminhar, podem sair, né, caminhar, ir para o jardim, para o campo, mas estão sozinhos, verdadeiramente isolados, 100% isolados. Bom, esse é um assunto longo que a gente precisaríamos gravar numa outra data e expor para todo mundo. Eu gostaria muito, né, em meu nome, em nome da doutora Sueli, agradecer a sua participação. Você enriqueceu muito o nosso trabalho. A gente vê aí, até pela quantidade de pessoas que estão participando junto com a gente aí, todos interessados, todos querendo perguntar. E todas as perguntas que vocês quiserem colocarem aí, depois, tanto a Renata vai poder estar respondendo, quanto a gente também estaremos respondendo a vocês. E eu gostaria que você fizesse o seu encerramento final, infelizmente, porque senão fica um pouco cansativo. E eu preciso fazer uns comparativos com a doutora Sueli, final, sobre o que a gente vem fazendo essa semana. Sim, com certeza. Eu estou à disposição, né? Tanto de vocês quanto de outras pessoas que têm interesse ou até mesmo curiosidade de saber como funciona determinado assunto. Se eu não souber, eu vou procurar a informação para responder de forma correta, embasada. Acho que isso é muito importante. E, sim, eu espero que nós todos possamos, quanto antes, né, sair dessa situação, que não está sendo fácil para ninguém, acredito. E estou à disposição com o maior prazer para responder, para participar. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e desejo para vocês muito sucesso. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa de fazer esse tipo de trabalho. Eu achei realmente muito interessante e me coloco à disposição de vocês. Agradeço muito, agradeço de coração a sua participação. Você está nesse horário aí, disponibilizando esse tempinho para a gente aí. Foi muito enriquecedor para nós, viu? Um beijão, peço para você encerrar para que a doutora Sueli volte, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada a todos por participarem aí. Muito obrigada a todos. Um abraço e uma boa noite. Beijo. Agora a doutora Sueli, ela vai vamos fazer uns comparativos pelo que a gente escutamos aqui, que a gente escutamos em conjunto, né? Todas as informações que veio aí da Alemanha para a gente, gostaríamos de fazer uma comparação. Aí, doutora Sueli. Infelizmente, né, o início da nossa live caiu. Mas são coisas que aproveitar.
que a gente não consegue controlar, né? É. Mas eu acho que foi bastante bacana, bastante produtivo. Tem várias pessoas aí acenando para a gente, mas não dá para a gente acenar para todo mundo. E a gente, vamos conversar sobre o que você achou aí, sua visão aí sobre esses comparativos aí que a gente vem vivenciando esses dias aí. Apesar de ser uma pandemia, uma coisa ruim, eu até gostei de ouvir ela falando. Eu achei que deu até uma tranquilizada, apesar do número alto de mortos, enfim. Mas eu achei organizado. Eu achei que eles foram muito rápidos politicamente para tomar as atitudes, para colocar os benefícios. E ainda mais quando você perguntou para ela assim, mas esse valor vai ter que pagar? As empresas de pequeno porte, não. E isso eu achei justo, eu achei louvável, até porque se você paga tributos uma vida inteira, no momento que você precisa, você é ajudado, mas ainda tem que voltar e pagar de novo. Eu achei isso muito interessante, bem diferente dos Estados Unidos. Mas eu vejo que ela falou que lá existe um controle muito maior, mais rigoroso, uma fiscalização que funciona. Então, eu acho que para eles é fácil fazer isso. Como na Espanha também é mais fácil eles aplicarem tais ajudas, já que nós sabemos que nós vivemos num país que, infelizmente, a aplicação de fiscalização é muito pequena. Sabemos que muita gente, né, vamos aí da população toda aí, se não puder pagar tributo, não paga. Então, nós somos um país que tem uma dívida externa gigantesca, coisa que não é uma realidade da Alemanha, né? Então, eu vejo que para sair de uma pandemia precisa de uma organização, que é o que a Alemanha está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, foi o que você colocou bem colocado, tranquiliza, porque eu vejo que o nosso país também não está tão atrasado em tentativas, né? É lógico que a gente vê que, em questão de valor, completamente desproporcional a todos, até agora, a todos os países. Se a gente pega o que eles estão oferecendo, que a gente achou maravilhoso nos Estados Unidos, não chega aos pés que eles estão oferecendo lá. Eu fiquei chocada com o valor. Né? Então, assim, eu precisava de alguém da China. Se alguém tiver algum amigo que queira estar expondo, que esteja vivendo lá, venha conversar com a gente. Porque vai ser muito interessante. Será que a China está pagando mais que a Alemanha? Porque o que eu vejo é que a Inglaterra também é um outro local da europeia que poderia estar colaborando também com altos valores, e ela está meio atrasada, né? Ela não está ainda acreditando tanto, né? Que isso funcione. Mas a questão do fenomenal. Foi, porque até para a Renata aqui, que não está aqui no Brasil, o benefício de R$ 600, gente, não dá para você pagar as contas do mês. Isso falando das básicas, não estou falando nem de coisa chique ou grande. E comprar comida para uma família, não dá. Não dá para fazer nem a compra de mês direito. E alguns remédios também não. Então, assim, é muito diferente. São os extremos. Eu fiquei chocada quando ela falou com valor sério. Foi uma coisa que eu falei, nossa. E muito bacana também essa questão que ela falou, bem colocado, sobre as empresas que não vão poder demitir, né? Não poderão demitir por motivo da pandemia. Mas elas estão tendo um suporte. Eu acho que... Isso. E aí elas não poderão, que aquelas que utilizarem da pandemia para demitir, elas serão penalizadas no tribunal. Isso é muito mas fantástico. Isso é justo, diferente daqui, porque alguns benefícios que supostamente foram dados, logo em seguida já foram retirados. Ou ainda estão nessa discussão de como vai ser. Não, lá já foi decidido, foi simples. Se a sua crise é por conta do corona, você vai ter essa ajuda, desde que você também seja justo e não demita. Ok, uma mão lavou a outra. Diferente daqui que ainda há uma briga até mesmo política para resolver as coisas. E outra coisa que me chamou a atenção foi até o respeito que ela falou das autoridades de lá, né? Que passam segurança quando falam, isso é interessante, isso é muito bom deixar
a população do país mais tranquila, apesar da pandemia. Eu achei também, assim, isso uma coisa que é necessária para todos nós, né, do país, para a população se sentir segura. Um ponto interessante também que eu achei, que a ignorância, o pensamento, a pessoa ser egoísta, de sair e fazendo compras, né, a famosa papel higiênico, é mundial. Não é uma coisa do brasileiro, é mundial. É pensar em si, não pensar no próximo. Então, eu acho que depois de tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que as pessoas precisam mudar. O mundo precisa mudar. Não é uma questão política. O povo precisa entender que não é momento político. Os políticos precisam entender que não é política. E sim é uma questão agora de todos refletirem, do povo se unir. Se você está conhecendo a realidade de outros países, que tal pensar viver como eles? Buscar que dos nossos políticos também queiram mesmo que a gente está viver aquilo. Será que é tão ruim viver numa civilização como a deles? Pagar todos os tributos e quando você precisar, eles te estenderem a mão? E manter uma vida honesta? Então, assim, a honestidade, infelizmente, meu pai me ensinou o olho no olho, são valores que as pessoas perderam. Antes de acontecer essa crise, eu estava vivendo uma situação que eu conversava com meus colegas advogados, até com você, que as pessoas se tornaram a lei da vantagem. Todo mundo querendo tirar vantagem do outro. O cliente vinha conversar com você, ele já conversava com você, não, mas fulano de tal diz que cobra X. Não, mas peraí, no meu trabalho não é um leilão. Então, assim, muito bacana isso tudo, muito bacana. Ó, a Renata estava tentando, gostaria somente de pontuar que o valor de 500 euros não é para todos. É individualmente analisado de acordo com a necessidade de cada família, número de filhos, valor no aluguel e entre necessidades. Tá ok. Não, mas isso eu entendi e até gostei quando ela falou 5 o mil, seguinte. perdão, 5 mil euros. Não, isso a gente entendemos, sim. E outra coisa que ela deixou bem claro também. Não, só um minutinho, Renata, eu quero que você deixe só uma coisa mais clara. Esses 5 mil euros é pelo período dos 3 meses ou é mensal, 5 mil euros? Responde aí para nós. Mas ela deixou claro, Natasha, que eu achei legal, que eles cruzam as informações. Você lembra quando ela falou assim, quando você chega lá para comprar um chip de celular, você tem que ter uma conta. E aí eles têm certeza de tudo que você está falando. Aqui no Brasil, isso está começando a cruzar os dados, mas a gente ainda não tem nem um terço desses dados cruzados. Aqui, lá eles têm, por isso que eles sabem, quando a pessoa fala eu preciso, eles checam a conta e realmente vê se a pessoa precisa. E isso evita fraude também, né? O que no nosso caso, depois que passar tudo isso, que a gente vai saber que muita gente acabou recebendo benefícios sem precisar. E aí vai ser outro problema lá na frente, né? Aqui no Brasil. Doutora, Renata, você está aí, Renata? Responde para nós se esse valor é mensal ou é pelo período da pandemia. Também tem. Mas eu acho que deve ser mensal, né? Apesar, eu achei uma discrepância muito grande entre a Alemanha e a Espanha dos valores. Eu também. Ela falou em 600 e poucos euros, não foi? A doutora Aline? Foi, se eu não me engano, foi. Então. É muito grande. Em Boston já é maior. Em Boston é 900 e pouco, né? 900 e poucos dólares. Então. Mas é uma discrepância bem grande. Nossa, sem comparação. 5 mil euros é 25 fantástico. mil reais. Muito Gente, bom. Vamos encerrar, vamos agradecer, né? Pedir desculpa mais uma vez pela queda que aconteceu hoje, mas foi maravilhoso, foi muito legal essa comparativa. Aguardamos vocês na segunda-feira com a Jennifer. A Jennifer Garcia, ela vai falar diretamente de Toronto, Canadá, e vai ser no horário das 19 horas. A gente volta para as 19 horas. Isso, só foi da Renata hoje esse horário por conta do fuso horário, né? Mas segunda-feira às 7 horas.
Então, vamos agradecer, né? Eu agradeço a Renata, agradeço a todo mundo que participou, que eu vi que a gente teve um público bem legal e participativo. Agradeço você, doutora Natasha, por essa ideia, essa iniciativa. E até segunda-feira, né? Vou voltar de novo, só um minutinho. A Renata respondeu aqui que é para 3 meses esse valor. 3 meses, né? Tá bom, né? Tá bom, mas tá bem próximo também dos Estados Unidos. Não tá tão diferente, não. Mas é uma boa ajuda. Perto dos nossos R$ 600. Tá bom? Tá Gente, bom. até